E aí, Gus aqui, esse é o Papinho Tech, um podcast raiz, onde nós trocamos aqui ideias dentro do universo da tecnologia. Já siga esse podcast nas principais plataformas de áudio, também assine meu canal lá no YouTube, Gustavo Caetano, também com conteúdo sobre tecnologia. O cara é desenvolvedor de software com ampla experiência, é sócio de uma empresa de inteligência artificial, é um verdadeiro rato de hackathon. Impressionante. O negócio é até esquisito, que ele chegou até a ter um fã-clube. Um amante de carros de brinquedo apenas, só de brinquedo, e um verdadeiro palmeirense. Hoje eu falo com ele, Matheus Catossi. E aí, mano, você tá bom? Pô, tô bem, e você, cara? Pô, palmeirense aí não dá, né? Galera foi campeão ontem, mas não dá, né, cara? Pô, que é Corinthians, né? Esse é verdadeiramente um ano pra gente esquecer. Vai falar Tá assim, meu maluco. Deus do céu, cara. A Não, única foi triste. alegria no final é que o Santos foi rebaixado, o que já foi pra mim o suficiente pra me dar um pouco de alegria. Foi pra você também, não? Ah, cara, sim, mas eu preferia o meu time ali disputando ali umas boas posições no campeonato, né? Tá maluco, mano. Só sofrimento. Eu olhava, tinha jogo do Corinthians que eu assistia, eu falava, mano, não é possível, cara, que time é esse? Pô, estádio lotado e tal. Eu falava, cara, não é possível, cara, não é possível que tá jogando esse futebol, um time tão grande, tão complicado. Quem diria que no final das contas, Ângelo Romero ia nos salvar, cara. Cara, pensei a mesma coisa. Eu vi a entrevista dele falando sobre que ele não importava ser artilheiro, o importante era ser campeão com o Corinthians, tal, não sei o que. Eu falei, nossa, o cara tá sendo um porta-voz, mano. Não é possível. O cara tá conduzindo. Pô, desacreditado, hein? É Mas bom, triste. bom. Mano, conta um pouquinho pra mim. Eu gosto de saber, logo de cara, assim, uma parada, que é como é que foi o seu Hello World, seu primeiro Hello World lá, quando você era um bebezinho, no mundo da programação ainda e tal. Como é que aconteceu essa parada, mano? Cara, é muito interessante isso, né? Então eu comecei a desenvolver efetivamente desde os meus 15 anos, né? Então quando eu tinha 15 anos eu comecei a programar. Eu fazia ensino médio integrado ao técnico na ETEC, né? E é engraçado que o meu primeiro Hello World não foi um Hello World. Porque a minha primeira prova de programação, eu lembro até hoje, isso me serviu como motivação, né? Eu lembro que enfim, eu não conseguia assimilar muito as questões de tecnologia e eu fiz uma carta, mano. Eu fiz uma carta falando que eu era meio que incapaz de conseguir fazer aquilo. Eu lembro até hoje, cara. Fala, pô, Puta, já começou com a famosa síndrome do impostor, velho, no dia 1. tipo isso. Primeira prova, fiz uma carta, eu acho que era uma prova em Java, tal, enfim. Só que, cara, tipo, aquilo meio que deu uma motivada em mim, sabe? Eu acho que eu me senti um incompetente, um merda ali fazendo aquilo, mesmo novo, sabe? Eu acho que Mas o que aquilo você escreveu nessa carta, mano? Agora fiquei que eu curioso. era. Cara, eu não vou lembrar, pô, tinha 15 anos, mas era alguma coisa na linha do tipo assim, que eu não tinha competência de fazer, sabe? Não conseguia fazer, enfim. Eu lembro que era uma carta, eu não lembro o conteúdo assim, mas era Entendi. nessa linha. Tipo É assim, tipo um pedido de desculpa pro professor. isso aí, exatamente. Tipo assim, ó, eu não consegui estudar, eu tenho dificuldades, eu preciso estudar mais tal. Porque, mano, nada, nenhum exercício eu tinha a mínima noção de como fazer. Só que assim, era uma parada que eu gostava, né? Eu gostava e não conseguia fazer. E aquilo meio que se tornou motivação, né? E aí é engraçado porque eu fazia ensino médio integrado ao técnico, então as matérias é tudo misturado, né? Matéria técnica, é, matéria do ensino médio comum, né? Então tudo junto. E daí em diante as minhas melhores notas sempre eram no técnico. Então eu gostava de tecnologia, mas naquele momento eu meio que, enfim, eu acho que não tinha muito um foco ali, mas isso serviu como um precursor aí. E aí, beleza. Então, respondendo a sua pergunta, meu primeiro Hello World foi em Java, né? Porque aí depois dessa prova eu comecei efetivamente a estudar, a correr atrás para conseguir aprender. Mas É, foi um começo ruim. também tem aquilo, né, cara? Pra você fazer um Hello World em Java, você tem que escrever pelo menos umas 15 linhas, né? Com certeza. Realmente é Não só as triste. 15 linhas, mas precisa preparar a máquina, tem que preparar o ambiente, não é só
Não é simplesmente só escrever, tá louco? Tem que estar num ambiente refrigerado, tem todo um ritual, né? Pra O Eclipse funcionar tem que estar ali. na versão correta, o Java também. Pô, se configurar errado ali já não funciona. É isso aí, cara. Tem isso aí E mesmo. depois, mano? Daí pra frente, como é que foi a. Porque assim, beleza. Nesse momento você tava ali e fez a cartinha lá de pedido de desculpa, falou assim, mano, sua aula até que é boa. Vou tentar imaginar aqui. Sua aula é boa e tal, mas eu não vou dar conta, não sei o quê. E aí, depois, como é que você virou o jogo, cara? Então, eu acho que eu peguei isso como motivação. Se eu falar que eu lembro exatamente em detalhes tudo, eu tô mentindo, né? Mas assim, eu acho que eu peguei isso como motivação. E eu comecei a procurar muito conteúdo nos livros, a estudar, a me dedicar efetivamente. Tanto é que era destoante assim, a questão das minhas notas do técnico para o ensino médio. Então, pô, eu não sei até hoje como eu não repeti em biologia, por exemplo. O negócio ia, puto, na trave, assim, ó. Todos os 3 anos que eu estudei foi os 3 anos na trave. Só que no técnico começou a ir tudo muito bem, né? Então eu peguei isso daí como motivação e comecei a estudar. E assim, uma coisa que me ajudou bastante, na época quando eu fiz o ensino médio integrado ao técnico, ele era muito focado, o técnico que eu fiz, né, na ETEC de Guaianazes, ele era muito focado em programação. Então eu aprendi Java, na época aprendi VBNet, é, eu acho que eu peguei um pouco de C++ também. Os professores eram muito bons, então ensinaram Portugal, enfim, era bem legal mesmo, sabe, o ensino na ETEC, e isso facilitou bastante, porque era bem focado em programação. Então, quando eu saí do ensino médio, eu já sabia que queria ser um programador, porque o ensino médio me deu, o ensino médio técnico, né, acabou me dando uma base tanto para minha vida profissional. Então, acho que assim, tem um pouco sim do meu comprometimento, da minha vontade, mas eu também atrelo isso ao ensino que foi dado, né, à escola que eu estudava. E, cara, eu converso com o pessoal, com os professores tal, até hoje, e desde aquela época, eles comentam muito que a nossa turma foi uma das melhores turmas que já tiveram na ETEC. Então, eu acho que isso também colaborou por causa do ambiente, né? Então, pô, era galera muito nova, obviamente, mas é uma galera muito esforçada. Então, a nossa sala era uma sala muito boa. Então, acho que isso subia a régua, né? Então, pô, os exercícios, as entregas, então motivava bastante. Eu acho que colaborou como um todo, sabe? Teve a minha motivação, teve a minha vontade, teve a minha capacidade, né, de fazer, mas eu acho que o ambiente também colaborou, tanto da escola quanto dos alunos, né, para conseguir aprender a deslanchar. Entra até um pouco de rivalidade, né, mano? Fala assim, pô, meu amigo tirou a nota melhor, velho. Na próxima vai ser eu. Vou bater esse maldito. Não, e tinha isso nos projetos que a gente entregava, querendo ou não. Às vezes era diretamente falando, o meu é melhor, eu estou na frente, mas às vezes indiretamente mesmo acabava rolando. Mas olha só que interessante, o pessoal era tão unido, assim, tão esforçado, que aconteceu um negócio que é bem diferente. Até hoje eu não sei, mesmo sendo da área de tecnologia, não é comum, assim, pelo meu conhecimento, a gente uniu TCCs. Então, tinha uma equipe que tinha um TCC, eles apresentaram essa solução na FETESP e tal, enfim, ganharam prêmios, os carambas, e o nosso era uma solução próxima, porque era de educação, né? O nosso era o Inter Apostila, o deles era o Brasilis, mas ambos ensinavam a partir de jogos, sobre histórias, enfim. E aí, o que a Nossa. gente decidiu fazer? A gente decidiu compartilhar os bancos de dados. Então, o mesmo acesso de uma plataforma era da outra. Então, durante o nosso TCC, a gente unificou. Então, tinha os projetos separados, mas em determinado momento a nossa apresentação foi junta, porque as bases eram correlacionadas, os projetos tinham o mesmo foco. E, tipo, para mim, hoje, o que eu conheço de TCCs é um negócio bem diferente, né? Tu unir duas equipes e apresentar um TCC ali meio que juntos. Tanto é que o nome da equipe era Together. Então, Ah, que lindo, ó. Vocês fizeram um coraçãozinho também depois, no ah, com, final? Não? com certeza, pô. Então foi Pô, que isso, foi bem legal, cara. legal. E é massa que também, assim, o pessoal fala bastante isso e realmente, velho, na escola, na faculdade, enfim, quando você faz algum curso, assim, que tem uma galera junto, é onde você começa a fazer seu networking, né, mano? Então, assim, igual você Sim. falou, pô,
Porque tá todo mundo ali com o mesmo objetivo. Vou aprender, vou criar uma carreira dentro da tecnologia e tal. E aí já Uhum. começar assim, sei lá, de repente você tem até amizade com esses meninos aí, com essa galera, até hoje, né, mano? Sim, com É bem legal certeza. essa parada. Não, um dos meus últimos trabalhos foi indicação do amigo meu, amigo pessoal, pô, irmão Olha meu, aí, que estudou na mesma sala que eu na época da ETEC. Então, assim, que da hora. a gente tá bem conectado. E aí, fazendo uma análise desse pessoal e por que que a turma é boa, né? Isso vai refletir com o decorrer do tempo, né? Então, por exemplo, vou citar algumas pessoas. Então, tem eu que, graças a Deus, pô, venho dando muito certo na área de tecnologia. É, um deles tá na Amazon, no Canadá, então era da sala, também foi para fora. Outro amigo meu também tá no BTG, com um ótimo cargo também. Na verdade, tem mais de um no BTG, que são da mesma equipe. Tem o que me indicou, que tá na WHG. Então, assim, tem bastante gente em muita empresa legal, e muito trabalho legal, fazendo muita coisa legal que saiu daquela sala. Então, é bem top mesmo. E, cara, depois aí, beleza. Aí aprendeu, tal, se desenvolveu ali no ensino médio e tudo mais. Se formou, e aí, mano? Você já começou a trabalhar na área? Você foi estudar, foi fazer faculdade? Qual que foi o próximo passo? Então, quando eu saí da ETEC, eu já sabia que eu queria ser programador, né? Então eu saí e tal. E aí, e aí começou a pesar o não ter estudado tanto pro ensino médio, estudado pro técnico, né? Porque aí começou a época de vestibulares e tal. E aí na época eu fiz os vestibulares, fiz o Enem, eu tirei uma nota até que ok, mas não garantia muita bolsa. E eu pesquisei bastante sobre onde eu queria fazer faculdade. E aí a opção, de acordo com o ProUni, era a Universidade de São Judas. E a faculdade que eu tinha pesquisado, que era legal, era a Faculdade Impacta, né? Que era uma faculdade de referência, e só que tinha um problema, né? Que tinha que pagar a faculdade, né? Tanto a São Judas É. quanto a Impacta. Aí eu sentei, conversei com meus pais, falei, ó, eu gostaria de fazer. E assim, eu tinha uma noção que a situação não era confortável. Eu lembro que meus pais se apertaram bastante para conseguir pagar a faculdade. Tanto é que na época da faculdade eu tinha o da faculdade ali, o dinheiro do VR, e de vez em quando um dinheiro para comer na faculdade, mas nem sempre. Mas e por que que eu escolhi a faculdade Impacta, né? Dentre as duas opções, além da faculdade Impacta ser referência, eu não conhecia ninguém que estudava lá, e eu acreditava, e eu conversei com meus pais isso, eu acreditava que isso facilitaria para eu não ser influenciável para o lado negativo. Porque se eu conhecesse pessoas, talvez pelos conhecimentos que eu tinha de faculdades, barzinhos, etc., eu talvez não teria o foco. Então, assim, quando eu saí da ETEC, eu já saí bem focado do que eu queria, né? Pô, foi uma escolha top, né? Você comentou sobre o networking e, pô, na Faculdade de Impacta, pô, me ajudou demais em termos de networking. Em termos de conhecimento, por eu ter base do técnico, puta, é, sei lá, foram 2 anos e meio. Eu diria que sei lá, o primeiro ano, 1 ano e meio de faculdade, eu já tinha uma base top do ensino técnico, né? Então, assim, colaborou muito para o networking. Para conhecimento, colaborou sim, mas eu não diria que foi algo assim extraordinário, porque eu já tinha a base. Para as pessoas que não tinham base, com certeza é um conhecimento relevante. Mas eu consideraria que a maior vantagem da época da faculdade foi o networking, né? Que é aí onde as coisas começaram a fluir para minha carreira. E só um adendo, né, na época quando eu entrei na faculdade, eu comecei a pesquisar cursos gratuitos, né? Eu queria me aperfeiçoar, enfim, achar o que fazer, já que eu não tinha trabalho ainda. Eu fiz um curso que existe até hoje, eu até recomendo, da Samsung Ocean. Eu ficava lá, assim, ó, eu me inscrevia em absolutamente tudo, tudo, tudo que eles tinham. Hoje acho que é na USP do Butantã, mas na época era no na Faria Lima. E assim, tinha curso, sei lá, 4 vezes por semana, às vezes tinha de manhã e de tarde, e eu tava lá.
E era da hora porque além dos cursos tinha comida e tinha coisa boa, era salgados da hora, tinha uns cafezão expresso que eu nunca tinha tomado, então assim, tinha uns negócios muito top. Então eu ficava, cara, tinha evento lá que não fazia nem sentido eu estar lá, sabe? Às vezes eu lembro até hoje que foi um lançamento do relógio, não lembro qual que era o modelo, mas assim, tinha uma galera que era, pô, a galera de social, assim, bem mais velha do que eu na época, e eu tava lá, tava junto com os caras lá, tal, então assim, valeu muito a pena. E isso me ajudou bastante. E foi aí que eu comecei. E aí tinha as maratonas internas lá. Foi aí que eu comecei a me interessar pelas maratonas e entrar na vida dos hackathons, né? Que doido, cara. Pô, é legal saber isso, assim, porque normalmente galera que vai pra faculdade, assim, né, fala assim, ah, puta, agora eu vou me libertar, porque lá na escola tinha professor que era muito chato, que eu tinha que ir fazer não sei o quê, agora eu tô livre. Eu vou sair o que eu quero, fazer não sei o quê, vou pro barzinho, né, igual você falou aí, cara, vou fazer merda pra caramba. E assim, você ter a cabeça no lugar pra aproveitar a oportunidade, ela é fundamental. Porque assim, se o networking vai começar ali naquele momento, pô, quem Uhum. que vai lembrar de você com uma figura positiva se você tem esses comportamentos zoados, cara, né? Então, assim, Sim. tem que prestar nessas coisas, não Mas tem assim, jeito. é mais um adendo, né? Mas foi progressivo, né? Obviamente a história é linda de ser contada, mas foi progressivo, né? Quando eu entrei na ETEC, na época do ensino médio, eu demorei um pouco ali para ter um objetivo e ter um foco. Então isso foi Claro. progressivo. Eu cheguei na época da faculdade já assim nessa linha do objetivo, mas se eu contar meus primeiros 6 meses, um ano da ETEC ali, foi um pouco de bagunça assim, tá? Então é progressivo. Não é um negócio que você fala, pô, eu nasci assim, não foi? Entendi. Assim Você não. aproveitou os prazeres da vida por um tempo. É, exatamente. Pouco tempo, mas sim. Então, assim, foi É. progressivo. Porque, pô, a história é linda, né? Pô, o cara focado, tá? Não, fui aprendendo, levei alguns tombos, enfim, até conseguir ter esse foco e chegar no resultado final muito bom, né? E o seu primeiro trampo, mano? Como é que foi, assim, tipo, ser contratado e falar assim, puta, que legal, vou ganhar meu dinheiro aqui, vou fazer minhas coisas, não sei o quê. Não, o meu primeiro trabalho foi engraçado, cara, porque assim, eu fazia curso na Samsung doidado, né? Então, assim, mano, eu, na época, pra minha idade, pro que eu, enfim, pra você não ter experiência, eu era desenrolado. Beleza. Aí, teve um evento na faculdade, se eu não me engano, acho que o nome era Desperta Saúde, e era tipo uma parceria da Faculdade Impacta com a São Camilo. Beleza, eu me inscrevi nesse evento e eu fui e participei. Era tipo um ideaton, né? Então a parte ideação e apresentar a solução. Depois desse evento, surgiu uma oportunidade de um outro evento que aí sim era um hackathon na época das Olimpíadas, que a faculdade lá, enfim, colocou lá. E eu achei super legal. Acho que foi na Unifesp, se eu não me engano, em Santa Amaro. Então era longe pra caramba na época pra mim, mas eu acabei indo. Mas olha que interessante, isso foi disponibilizado para a faculdade inteira, que sei lá, devia ter, sei lá, 1.200 alunos, e só 2 alunos da faculdade foram, eu e o Júlio. E aí, pô, eu cheguei lá no Hackathon, pô, eu mostrei tudo que eu tava aprendendo, assim, desenrolei mesmo, desenvolvi Android na época, fiz aplicativo, sabe, mano? Aí, beleza, eu na volta do evento, aí eu conversando com o Júlio, né, meu amigo pessoal hoje também, aí ele falou assim, cara, você trabalha onde? Eu falei, cara, eu não trabalho. Ele falou, pô, como assim, cara? Você faz tudo isso e não trabalha? Aí eu falei assim, cara, eu tô buscando, já fiz várias entrevistas pra estágio aí, enfim, não vem dando certo e tal. Eu falei assim, não, cara, eu vou te indicar lá no trabalho. Aí, beleza. Aí ele me indicou, né, no trabalho dele, né, que na época só contratavam por indicação. E tinha 3 pessoas na lista lá pra fazer entrevista e tinha 2 vagas. Aí beleza. Aí eu fui lá, fui fazer a entrevista. E eu, na hora da entrevista, tipo assim, eu joguei tudo que eu tinha de conhecimento. Mas assim, absolutamente tudo. E aí a vaga era pra iniciante, não era estágio, era pra iniciante. Mas eu joguei muita informação. Aí os caras falaram, mano, esse cara é muito bom pra vaga. Só que, cara, eu não tinha nenhuma experiência profissional. Eu só estudava e fazia um monte de cursinho e, enfim, tinha aplicativo, já tinha o GitHub, já tinha um monte de projetos, saí sacando e mostrando tudo. E aí, enfim, tinham 3 vagas.
Tinham 2 vagas, 3 pessoas, e eu não passei. Eu não passei porque depois eu descobri que foi por isso, né? Mas na época eu não descobri. Eu achei, eu sou um ruim, sou um merda. Enfim, Você é bom demais pra vaga, então não. Aí, beleza. Aí, coincidentemente, acho que um mês depois, abriu uma vaga, e como era só por indicação, eles me chamaram. Mas o que que aconteceu? Eles já chamaram, tipo, meio assim, pô, esse cara vai entrar, vai ficar uns 3 meses, como ele já tem um conhecimento e tal, vai sair. Meio que eu fui uma escolha por não ter opção. Eu já tinha sido entrevistado, os caras queriam ganhar tempo, enfim. E beleza, só que, cara, eu não tinha experiência profissional mesmo. Eu sabia e eu, sei lá, eu acho que eu me vendi muito bem, enfim. Acabei entrando na empresa, uma empresa de call center, né? Então, eu trabalhava na área de desenvolvimento, mais ou menos 40 desenvolvedores. Trabalhava com PHP, jQuery, só coisa boa. E servidor cloud, jamais. Você Servidor não gosta de on-prem, sei lá. jQuery, cara? Pô, Qual que é o seu cara, problema com jQuery? não, na verdade eu amo. Eu adoro. Inclusive uso até hoje, cara. Você acredita? Sério, sério mesmo? Claro que não, né, Duvido você cara? zoando, mano. Ah, você tá de brincadeira, velho. Mas o PHP também, ele tá guerreirão aí, mano. Não, o PHPzão é bom, porque às vezes surgem umas demandas, ninguém quer mexer mais com isso, às vezes surgem uns negócios aí que eu consigo pegar as demandas aí e de boa. Assim, só finalizando, então eu entrei na área como desenvolvedor, eu era extremamente chato trabalhando, eu queria fazer tudo que tinha pela frente e batia o ponto, continuava trabalhando, enfim. E deu super certo, eu fiquei acho que 1 ano e meio na empresa, eu recebi promoção a cada 3 meses, e assim, foi top. E eu tive um crescimento legal na área de tecnologia, e em paralelo a isso eu participava dos hackathons, né? Então, eu às vezes entendia, aprendia alguma coisa no hackathon, trazia para a empresa. Então, trazia uma inovação ali, tanto é que acredito eu que hoje o bot que eles utilizam dentro de toda a empresa lá foi o precursor que eu iniciei lá na época, né? Então, sei lá, sei, já faz tanto tempo, sei lá, 7 anos atrás, quando eu implementei o chatbot lá, eu trouxe a ideia para eles, falei que era uma diferenciação, palestrei na época sobre o tema, né? Hoje eu conheço muito pouco sobre isso, né? Mas que avançou de uma tal forma, né? Mas na época eu trouxe essa inovação e hoje provavelmente eles utilizam muito isso. E o que eu fiz lá atrás foi o precursor. E foi precursor mesmo. A empresa não tinha tecnologia nessa linha. Aí depois foi só passando de um pro outro ali e tal, porque daí vai aparecendo outras oportunidades, né? Depois que eu acho que você desbloqueia o primeiro, assim, pô, agora eu tenho experiência profissional. Aí pra você partir pro segundo, é um caminho supostamente um pouco mais fácil, né? Começa a melhorar, né? Quando eu saí da empresa, o meu sonho era entrar na IBM, né? Então, eu fiz de tudo ali pra conseguir entrar, participar de tudo quanto é evento, conhecer todo mundo, mandar uma mensagem e tal, enfim. E acabou dando certo. Inclusive, o início de tudo foi no Hackathon do Santander. Conheci o pessoal do RH, né, da IBM. A primeira proposta que eles me deram era de estágio, né? Eu já trabalhava como desenvolvedor, aí não tinha vontade que pagava as contas, né? Aí eu falei, não, não dá. Aí acabou meio que demorando um pouquinho mais, mas no final deu tudo certo, né? Então depois eu entrei na IBM. Depois que eu saí da Uranet, né? Eu fiquei ainda uns 2, 3 meses na Horizon 4 como desenvolvedor, mas logo eu fui para IBM. Massa. E assim, o pessoal hoje eles têm muito a definição assim, tipo, eu sou front, eu sou back. Você é o quê ou você era o quê nessa época, cara? Ou você fala assim, mano, porque eu tô vendo aí que você ia pra tudo quanto é buraco, né? Você fazia de tudo, não tinha, né? Não tinha esse negócio, não. Ou tinha? Cara, eu nunca tive uma especialidade. Eu sempre fui muito de resolver problemas. Assim, eu acho que tem vários tipos, tem vários perfis de profissionais, enfim. O meu perfil é mais pró-negócio, né? Então, eu sempre pensei muito em como resolver o problema do negócio da melhor forma possível, mas sempre tentando atingir um certo grau ali de performance, né? E aí, por que eu trago isso? Porque em muitos momentos, quando a gente fala de tecnologia, a gente tem os especialistas e as pessoas são realmente especialistas em alguns temas, e para eu conseguir
desenvolver em muitas linguagens e atender diversos mercados, dificilmente eu vou conseguir ser profundo em muitas coisas, né? Então, o meu perfil é mais generalista como desenvolvedor e muito pró-negócio, né? Então, é entender muito bem a necessidade ali do que precisa ser feito, obviamente usar todo o meu background, toda a minha experiência para conseguir desenvolver aquilo, mas obviamente não vai ser o fino trato do perfeito de tudo, porque o meu perfil foi sempre muito mais pró-negócio, muito comercial, entender muita necessidade ali, e aí, por exemplo, dependendo de como for a necessidade, aí sim dar uma atenção maior. Então, por exemplo, dentro de um projeto de escopo maior, às vezes precisa de determinada coisa, precisa ser validada para aquele projeto dar andamento. Às vezes eu vejo que muita gente demora muito tempo para fazer essa validação para conseguir tocar o restante. Então, sempre fui muito nessa linha, sabe? Pensando muito o que é a necessidade central, o que é realmente extremamente importante, que é crítico em termos de performance, em termos de escalabilidade, etc. O que pode ser utilizando talvez um framework que já tenha bibliotecas já prontas, que talvez tenha uma perda de performance, mas consiga entregar. Então, acho que, respondendo a sua pergunta, eu acho que eu sou um desenvolvedor hoje, acabo liderando mais do que efetivamente desenvolvendo, né? Mas ainda desenvolvo bastante, mas mais nessa linha, sabe? Muito pró-negócio. Então eu colocaria que eu sou um desenvolvedor pró-negócio, não front, não back, não infraestrutura, não, enfim, o que precisa ser feito eu vou entender, eu vou aprender, ter uma facilidade, isso me ajuda bastante para conseguir compreender, para realmente entregar o melhor para o negócio. Eu acho que isso acabou me destacando como profissional, né? Você falou aí que você chegou na IBM, entrou na IBM, era um sonho e tal, você conseguiu chegar lá. Você Uhum. entrou numa época, cara, que eu imagino que o Watson tava reinando assim, destruindo tudo. Você chegou a trabalhar com isso e tal, ou não, vai? Com cloud, Não, assim, de alguma forma? com o Watson eu utilizei efetivamente na Auranet antes da IBM, né? E isso acabou me aproximando das tecnologias da IBM. Mas quando eu trabalhei na IBM, eu não trabalhei com o Watson, né? Mas eu trabalhei muito com a cloud da IBM, o IBM Cloud. E inclusive, né? É, pouco antes da minha saída da IBM, internamente eles estavam fazendo uma migração para um PaaS interno da IBM, um Platform as a Services, da época que teve a aquisição da Red Hat lá, então eles estavam desenvolvendo uma solução que era hosteada dentro do IBM Cloud, mas internamente, e um dos feitos que eu acho bem interessante que eu fiz, né? Então, essa tecnologia estava sendo desenvolvida de fora, né? Então eu fui o primeiro material em português aqui pro Brasil. Foi eu que peguei, entendi a solução, criei o tutorial em cima, algo mais fácil, mais simplificado para fazer esse move to cloud, né? Então tinha muitas aplicações on-premise, tinha muitas aplicações no próprio IBM Cloud que tinham especificações de serviços específicos, né, do IBM Cloud. E aí toda essa parte de containerização para subir num PaaS de forma facilitada. Então eu fiz todo um tutorial ali para ser feito e o primeiro material. Hoje eu não sei qual que é o estado dessa plataforma, enfim, mas na época, pouco antes de eu sair, eu lembro que isso acabou me gerando bastante destaque, uma eminência dentro da companhia, né? Então foi bem legal. Então assim, É eu trabalhei massa. mais na linha de cloud e não de inteligência artificial. É massa também que assim, pô, você pegando experiência em front, em back, na parte de infra também, você vai, no fim das contas, virando um profissional de tecnologia generalista, mas, pô, com uma visão, aí onde chega no que você falou, né? Orientado pro negócio, mano. Aí você tem ali Exato. pô, você vai construir uma solução, você ter esse conhecimento em áreas diferentes faz total diferença, né? Você acha que esse que é o caminho, cara? É melhor ir por esse caminho do que falar assim, não, eu sou dev React e ficar naquilo ali. Cara, vou ser bem sincero para você. Eu acho que é errado dizer qual que é o melhor caminho, porque às vezes, e o melhor caminho às vezes é estar confortável, o melhor caminho é o que vai te dar mais dinheiro, o melhor caminho é o que é o mais fácil. Então, assim, eu não diria que esse é o melhor caminho, eu diria que esse é o melhor caminho para mim,
por conta do meu perfil. Então, por exemplo, para o meu perfil, se eu tivesse, por exemplo, que ser, pô, ficar 3 anos dentro de uma empresa estudando determinada tecnologia e trabalhando só com um negócio específico, um negócio ali muito fechado e tal, esse não é o melhor caminho para mim. Mas para muitas pessoas né? Então tem muita gente que gosta de front-end, tem muita gente que gosta de back-end, tem muita gente que gosta de infraestrutura, enfim, tem diversos cenários dentro da área de tecnologia e de outras áreas também, mas depende muito do particular da pessoa. O que eu costumo dizer é que o lema para mim é assim: eu não me incomodo com o comodismo de ninguém. O que eu me incomodo é pessoas que estão acomodadas e que reclamam. Então, assim, se você está cômodo no que você faz e está tranquilo para você, você está feliz, e você ganhando, enfim, seja quanto for, estando na empresa que for, mas você tá feliz, cara, quem sou eu? Eu tenho que pensar por mim mesmo. O que me entristece, para não dizer puto, é pessoas que estão em algum lugar que não querem, trabalham com algo que não querem, enfim, mas não fazem nada para mudar. Isso me incomoda. E aí eu acho que essas pessoas não estão no caminho que elas deveriam ser. E só para complementar isso, e tem muito do que você quer e do que você quer mesmo, né? Então, muitas pessoas querem, pô, ser bem-sucedidas na área de tecnologia, ter altos salários, etc, etc, mas isso é o que elas querem. Mas elas efetivamente querem mesmo? Elas querem abrir mão de algumas coisas? Então, por exemplo, o que eu estou te trazendo aqui, que é o meu perfil para o negócio, tem muitas pessoas que não gostam de falar com os clientes, ou não querem vender a sua solução, ou não querem montar uma apresentação mais bonita para conseguir vender melhor o seu trabalho. Tem muitas pessoas que não querem abrir mão disso, mas elas querem ganhar mais, querem ser bem-sucedidas. Então, pô, ela quer mesmo aquilo? Não, ela quer, ela diz que quer, mas ela quer mesmo. Porque assim, quando você quer mesmo, você faz de tudo, independente do que for. Se você precisar, sei lá, cantarolar numa apresentação para mostrar e vender melhor o seu produto, você tem que fazer isso. Então é muito nessa linha que eu faço. Mas nem todo mundo tá nessa pegada. Então eu acho que é muito de particular de cada um, sabe? É igual, esses dias eu tava refletindo, uma reflexão profunda É. sobre pretensão salarial, cara. Você chega Uhum. lá, você vai pegar uma vaga e fala assim, você tem que responder, né? Qual que é a sua pretensão salarial? Fala assim, mano, eu quero ganhar 200 pau por mês, mano. É isso que eu quero, entendeu? Agora, por isso que assim, você já começa mentindo, velho. Ó, você vai lá e fala assim, primeiro que a vaga não tem o valor que vai pagar pra você. Aí coloca lá, quanto que você quer? Eu quero 200 mil. Aí você vai ser eliminado imediatamente, né? É. Então não seria algo incoerente? Bom, com certeza se fosse eu avaliando, eu ia falar assim, pô, esse cara é diferenciado, peraí, deixa eu entender. Quer chegar nesse valor, pô, quer. Aí, ó. E é engraçado isso. E tem muito dos candidatos, mas tem muito dos recrutadores também, né? Um tempo atrás, eu lembro que eu fiz uma. Eu ia fazer uma entrevista, eu coloquei uma pretensão salarial que não estava de acordo com a vaga. Aí já tinha agendado para tarde a entrevista, o RH me ligou antes, falou assim, pô, a pretensão salarial que você pediu não está coerente. Eu falei assim, não, beleza, mas eu tô aberto a negociar, pô, se for legal, se for um desafio e tal. Aí ela me questionou, qual que é a sua pretensão salarial? Eu falei, tanto. Ela falou, não, a gente não consegue chegar nesse valor. Eu falei, beleza, e quanto vocês conseguem chegar nesse valor? Ela falou assim, a gente não pode abrir os valores. Aí eu falei, pô, beleza, vocês estão querendo me contratar muito aí, hein? Falei, desculpa, eu É, acho que não dá pra gente chegar num acordo aqui. Você quer que eu fale o número, você quer que eu descubra o número que você quer me pagar, e aí eu falo que essa é a minha pretensão, e aí a gente continua. Eu falei, não faz sentido. Então, tem que assim, eu ficar acho que igual assim, tem não, fala assim, ó, não, tá mais. frio, tá Tá quente. quente. É isso aí. Cara, só faltou isso. Eu falei, pô, não é possível, cara. Falei, é um sinal, nem dá prosseguimento. Falei, então tá bom, então, tal, enfim. É engraçado, né, que aí deu uma semana depois, essa empresa, ela abriu a vaga para 2 posições acima, que era coerente com o que eu tava pedindo. Aí eu falei assim, pô, parabéns, agora eu não quero nem saber. Perderam, porque se tivesse feito um mapeamento meu como profissional, enfim,
talvez teria preenchido a vaga, teria menos trabalho, enfim. Mas tem, isso aí enfim. Eu dei o feedback, eu conheço algumas pessoas da empresa, eu dei o feedback de forma formal para ser passado, porque é inaceitável. Porque é complexo isso aí, cara. Porque no fim das contas é como se a gente fosse meio que um produto e você tivesse que se vender. E aí a empresa meio que tá te comprando, né? Sei lá, um negócio meio assim, né? Se a gente for fazer uma analogia. Agora, como é que você coloca um preço pro que você consegue entregar, né? É um negócio difícil, cara. Ainda entra assim esses negócios muito de. Igual lembrando a sua cartinha lá atrás, pô, esse Aham. bagulho aí, será? Não sei o que, o pessoal se diminui e tudo mais. É um negócio. Você tem dificuldade assim, cara? Falar assim, pô, será que isso é muito, isso é menos? Isso depende de qual que é a empresa que você tá também se candidatando, porque também, pô, não adianta você também pegar uma startup que tá começando agora e colocar o seu preço lá no talo, né? Sei lá, tem que dar uma Eu, estudada. eu acho que assim, tem momentos também para esse tipo de pensamento e discussão, né? Então, por exemplo, hoje eu não tô mais na linha de, eu tô empreendendo, né? Então eu não tô mais na linha de trabalhar para empresas. Então, assim, hoje, por exemplo, eu não quero mais empreender, eu quero efetivamente concorrer a uma vaga. O que que eu pensaria, né? O que que isso pode beneficiar? Quais são as oportunidades? Quais são os desafios? Entrariam várias outras coisas além do financeiro, né? Então, o cálculo financeiro seria muito baseado na minha necessidade, né? Então, quanto que eu preciso e qual que é o valor agregado dessa posição para os meus objetivos. Então, conforme mais experiência, a equação fica um pouco mais complexa e não entra só o financeiro. Mas conforme você está do início da carreira e vai tendo uma progressão, querendo ou não, não tem como fugir das comparações, né? Então, você vai muito na linha de, pô, eu sei o que esse cara faz, então, pô, quanto que ele ganha? Descobre quanto que ganha e fala, pô, é mais ou menos isso aqui que eu mereço. E em paralelo também a necessidade do momento, né? Então eu acho que vai muito assim do momento da carreira e da necessidade para fazer isso. Mas eu acho que numa crescente ali, sei lá, até a sua senioridade, você vai muito na linha comparativa, muito de pesquisa de mercado, porque você tem que ter um grau de senioridade, ou por coincidência do destino, para você fazer uma equação um pouco mais complexa do tipo assim, pô, chega na entrevista e fala assim, legal esse projeto aí que vocês estão me falando, qual que é o investimento dele, qual que é a perspectiva de faturamento que ele vai ter, quais são a quantidade de pessoas que estão envolvidas no projeto, qual que é a minha participação e relevância dentro do projeto, para fazer um cálculo ali e falar assim, pô, eu vou impactar X% nesse projeto que vai ter um faturamento de lucro líquido, só que um lucro líquido futuro daqui 2 anos, porque esse é o planejamento do projeto, tipo, é muito difícil você chegar numa equação dessa para conseguir fazer. Então, é muito na linha de comparativo. Aí, a partir do momento que eu acho que adquire uma senioridade, eu acho que aí dá para você colocar outras coisas em paralelo, sim, vai entrar o fator comparação, mas acredito eu, enfim, eu vou muito nessa linha que é qual que é o momento da empresa, né? Então, qual que é a oportunidade, qual que é o planejamento futuro, né? Então, qual que é o retorno que isso pode dar, beleza? Então, aí entra outros fatores, né? Que não é só o financeiro, entra equity, enfim, tem outros pontos, né? Tem a questão de agregar, né? Tem a questão da tranquilidade, tem várias outras coisas, né? Cara, você comentou aí em algum momento sobre hackathons. Eu queria falar um pouco mais sobre isso aí, que eu acho que é um ponto importante na sua vida e até para quem tá ouvindo também escutar sobre isso, né? Eu olhei lá no seu LinkedIn, mano. Embaçado, né? Tem lá, eu contei, velho. Tem 17 pódios e desses 17 pódios, 9 foram em primeiro lugar de hackathons. É isso mesmo ou os números estão desatualizados? Apareceu já um pouco mais. Isso, não, é isso mesmo, está atualizado. Isso fora todos os outros que eu participei e não ganhei, né? Mas assim, eu sou um cara extremamente competitivo
E o meu, eu fui também aperfeiçoando, então acho que o meu perfil pro negócio foi muito aperfeiçoado nos hackathons, né? Então eu diria assim que, modéstia à parte falando, de todos os hackathons que eu participei, 80% deles eu entreguei soluções, eu entreguei junto com o time, né? Soluções que eram realmente assim, possíveis de ser vencedoras, sabe? Soluções boas, entregas bem coerentes, modelo de negócio bem formado. Então, assim, no meio ali dos hackathons, aí, querendo ou não, eu acabo tendo um nome bem legal pelo que eu já fiz, né? Hoje em dia, eu, além de ter caído um pouco, né? Eu não sei se você percebeu, mas deu uma caída na quantidade de maratonas de hackathons de empresas, caiu bastante, mas eu também, mesmo as que aparecem, eu ainda estou indo muito na linha de ser mentor, às vezes jurado, enfim, dependendo de como for, e não tanto como participante. Hoje, para eu participar, tem que ser muito estratégico para mim, porque querendo ou não, é algo extremamente desgastante, e eu já me desgastei bastante. Eu acho que assim, é um negócio que assim, eu recomendo para todo mundo fazer, mas para mim hoje, como eu já fiz bastante, eu acho que eu consegui colher muito do que poderia ser feito. Então eu iria muito na linha estratégica e não que nem antes eu fazia, pô, aparecia um hackathon, pô, já cheguei aí 6 finais de semana seguidos para hackathons. Então é um Nossa. mês e meio sem final de semana, virado 40 horas, cara. Então, assim, é um negócio, pô, absurdo. Então, assim, eu era meio que viciado, né? Mas, assim, os hackathons facilitaram muito a questão do networking, de conhecer pessoas. Eu consegui me desafiar e acho que tem algumas coisas muito importantes no hackathon que quando você realmente leva a sério, que era o meu caso, eu conseguia testar e chegar em todos os meus limites, né? Eu era estressado ao máximo, né? Então todo mundo que acompanhava via. Então, assim, isso me facilitou muito. Então, pô, pensa que depois de 35, 40 horas acordado, você vai fazer uma apresentação e aquela apresentação ela não aparece no projetor e você precisa manter a calma para vender muito bem aquela solução e para entregar muito bem aquele produto. Então, assim, eu acho que isso facilitou muito para a construção da minha carreira, para a construção da minha rede network, para a construção do meu nome e, obviamente, para a construção do meu patrimônio, porque o que eu ganhei de MacBook não tá escrito, cara. Troquei banco do carro, pô, tá maluco, mano. Na época, pô, eu sei lá, eu já devo ter ganhado uns 3 4 iPhones, uns 3 4 MacBook também. Então, assim, cara, cada coisinha dessa é 5 pau. Então, na época, pô, eu fazia coisa pra caramba com esse dinheiro. E assim, só pra trazer uma história rapidamente, né, de um hackathon legal. O hackathon da Raizen, que a gente foi campeão, eu, Augusto, enfim. Equipe muito boa também, o Júnior, Levi, os caras eram embaçados. E aí, engraçado que 2 semanas antes, eu me inscrevi pro Hackathon, passei na seletiva, né? Aí eu virei pro Augusto, né? Eu falei assim, cara, quero trocar a cor dos bancos do meu carro. Aí ele falou assim, mano, mas ele sabia que eu não tinha dinheiro, né? Eu falei, mano, mas eu tenho um cartão. Ele falou, mano, mas você vai pagar como? Eu falei, mano, nós vai ganhar o Hackathon. A gente vai ganhar o Hackathon e vai dar certo. Beleza, troquei o banco do carro, coloquei clarinho, top. Beleza, fui pro Hackathon. Ah, você trocou Chegou. antes? Antes do Eu troquei antes, pô. Que isso? Eu votei Isso que que ia é ganhar. confiança, hein, mano? Não, então se liga, mas aí por isso, beleza. Então você sabe que eu troquei o banco do carro antes, você sabe que eu ganhei, beleza? Agora eu vou contar o meio da Sim. história. Chegou sábado, domingo, né? Chegou no final acho que eram as 8 horas da noite do sábado, e era Raizen, né, dos postos Shell, né, tal. E aí as soluções que vinha na minha cabeça era tipo, sei lá, mudar o esquema do posto, gastar 2 milhões de reais de cada franqueado pra fazer. Ô, Augusto, mano, você vai pagar o banco do carro desse jeito, cara? Pô, não é possível que essas ideias merda que você. Mano, 8 horas do sábado. E eu assim, mano, não é possível, cara, não é Toma esse possível. feedbackinho aí, ó. Eu falei, mano, não é possível que a gente não vai ganhar. Mano, e aí tava a preocupação de ganhar o hackathon e de pagar o banco. Aí eu falei, mano, puta, mano, como que eu vou pagar, como que eu vou fazer isso e tal, enfim. E aí, pô, aí eu falei assim, meu, aí eu parei lá, refleti lá.
Aí eu trouxe uma ideia, né? Assim, rapidamente falando da ideia, era o storytelling, né? O marido tá chegando, tá indo embora do trabalho para encontrar com a esposa em casa, com os filhos. Ela liga pro marido e fala assim, ó, o jantar tá pronto, tal, mas não tem nenhum refrigerante aqui para tomar, traz uma coca, tal. Ele fala assim, não, beleza. Aí dentro do CarPlay dele, ele aciona o Shellbox, né, acionava o Shellbox, e ele pedia com a voz, falou assim, ó, no meu caminho para casa, já separa dois refrigerantes, duas Coca Zero, e eu só vou passar no posto e retirar. E aí a gente fez toda essa cadeia, né? Então, do CarPlay ali, fazer essa solicitação. Quando ele pedia, fazia o pedido, interpretava qual que era o pedido, saía na maquininha, na POS, a notinha, saía a notinha, o cara do Select pegava essa notinha, colocava na sacolinha, o cara chegava no posto, a sacolinha já estava pronta, já estava pago, tudo pelo aplicativo, porque ele já tinha cadastro, ele passava e ia para casa. Só que, e é assim, quando a gente apresentou, a gente fez, cara, esse fluxo todo funcionando, a apresentação tava linda, a solução tava perfeita, mas cara, tava lindo, assim, o Júnior, que é o design top, cara, ele fez, assim, um negócio maravilhoso, assim, o Levi apresentou a solução também top, e aí eu não sou, embora eu conheça muito de pitch, eu não sou de fazer pitch, mas as perguntas eu sempre gosto de responder, né, eu acho que eu sou bem dinâmico para as perguntas e eu prefiro. E aí, cara, quando eu tava respondendo as perguntas, aí os caras perguntaram tecnicamente como que fez, aí eu falei, puta, deixa comigo. O Augusto falou, mano, só deita. Aí eu falei, mano, aí falei, é na hora que eu falei assim tal, no meio das perguntas ali, eu virei pro Augusto e falei pra ele, ganhamos. Os caras já tava, tipo, pirado. Dito e feito, deu certo. Então, assim, aí já tinha algumas malícias do que fazer, como fazer, enfim. Mas é isso, foi um negócio legal e no final das contas, no dia seguinte vendi o computador que eu ganhei e paguei os bancos do carro. Então deu certo no final. Toma. Olha aí, ó. Que história, hein, mano? Da hora demais, velho. Esse Pô, e depoimento aí é assim, top. top. E só para complementar o tema de hackathons que você falou, então eu tinha 19 anos, hackathon no Santander, apresentando solução para executivos da IBM, Santander, Mastercard, dentre outras coisas. Então, tudo isso foram os hackathons que me proporcionaram. Eu tinha 19 anos, não sabia nem enfim, o que fazer da vida direito, e estava lá apresentando soluções para grandes executivos, né? E isso acabou moldando muito o meu network e a minha carreira. Então, acho que os hackathons, eles fazem uma proximidade muito grande com grandes executivos, grandes empresas, grandes projetos, grandes desafios, grandes tecnologias. Então, assim, foi algo extremamente top para minha carreira. Então, recomendo muito participar. Nem sempre os prêmios são tão bons assim, mas eu recomendo porque para mim foi um divisor de águas. Eu diria que, sei lá, 60, 70% hoje do meu network ali veio por conta dos hackathons, né? Então, assim, a gente mesmo, né? Acho que a gente se conheceu foi em algum hackathon. Então, assim, cara, eu recomendo muito e fez muita diferença na minha carreira profissional. Então, valeu a pena. Então, os hackathons para mim é algo extremamente importante na minha carreira. E é legal que o hackathon é um negócio democrático, né, cara? Porque normalmente não cobra, você vai lá, é de graça a participação, é só você querer correr atrás que, pô, você tem uma oportunidade legal, né? Fazer networking, de aprender sobre o nosso novo negócio, que você nunca na vida mexeria com um negócio daquele, e ter contato com pessoas que podem te abrir portas aí em grandes empresas. Sim, e ter perseverança também, né? Veja a galera às vezes vai no primeiro hackathon e fala assim, pô, eu não sei de nada, a galera. Porque, vamos trazer aqui um cenário, né? Pô, uma pessoa que começou a faculdade agora, não tem experiência nenhuma com tecnologia, aí monta uma equipe e vai. Que a gente participa sempre, eu, Augusto, Jairo, Emerson, cara, não tem. Você vai olhar, você vai falar assim, meu, é um negócio absurdo. Mas, cara, quando eu comecei também tinha uns caras muito bons. E assim, eu fui melhorando até conseguir chegar no nível. Então, assim, acho que é ter um pouco de perseverança também, de identificar quais são os erros, quais são os problemas mesmo, né? E onde precisa melhorar e se dedicar, até que uma hora as coisas vão acontecer. É no pain no gain, né? É tipo academia, cara.
Não que eu seja especialista nisso, mas ó, se você ficar 2 anos lá treinando lá, meu, mesmo que seja pouquinho, você vai ver resultado. Você vai começar a ficar mais forte, você vai começar a ter o corpo mais definido que alguém que tá começando agora. Então é a mesma pegada. E a questão é o quanto você. E isso é engraçado, desde pô, minha carreira como um todo, eu sempre tive alguns insights, e uma das coisas que eu falava e falo até hoje é o quanto você quer encurtar o seu tempo. Então, cara, não tem segredo. O cara tem 20 anos de experiência. Você quer chegar no nível dele, e assim, eu tô querendo dizer pessoas com 20 anos de experiência que estão num nível legal. Porque tem pessoas com 20 anos de experiência que ainda não estão no nível legal. Mas vamos comparar uma pessoa que tem 20 anos de experiência e está num patamar legal. Como que você, com 5 anos de experiência, vai chegar numa mesma posição que esse cara? Não tem segredo, não vai ser trabalhando 8 horas por dia, não vai ser estudando coisas padrões. Você vai ter que se diferenciar, você vai ter que fazer coisas fora da curva, você vai ter que participar de hacks, você vai ter que aprender uma nova língua, você vai ter que aprender uma nova tecnologia, você vai ter que se diferenciar, você vai ter que entrar num mercado diferente, você vai ter que se arriscar, você vai ter que correr riscos pra caramba para conseguir chegar. Não tem como, cara. A, a vida, o mercado de trabalho, cara, às vezes eu vejo comentários tipo, pô, aquela pessoa teve sorte, pô, aquela pessoa é tão nova e já tá ali. Cara, você não sabe o que ela fez pra estar ali, alguma coisa ela fez pra encurtar o tempo, alguma coisa ela teve que sacrificar, porque, cara, dificilmente você vai ver um negócio assim e falar assim, pô, alguém chegou de mão beijada, e quando chega, não dura muito tempo. Simples assim. Sorte, né? 50 hackathons, 50 fim de semana investido ali é sorte. Ganhou Tá sem querer. maluco? Pois é. Cara, você falou aí que você começou nessa brincadeira aí, jovem e tal, né? 19 anos, você falou aí, começou em hackathon e tal, já começou a trabalhar e tudo mais. Você chegou na IBM, pô, a IBM é uma empresa gigantesca, né? Tradicional, mais de 100 anos, etc. Você chegou a ser tech lead ali, cara. E já tem um certo Sim, tempo, né? Isso não sim. foi, já tem uns aninhos já aí. Como é que foi essa experiência, cara, de você chegar nesse naipe aí, sendo tão jovem, mano? E ali, com certeza você tinha pessoas bem mais velhas que você e tal, mexer com liderança disso daí não foi. Eu imagino que não foi brinquedo, não, mano. Foi embaçado. Então eu entrei na IBM como um desenvolvedor mid-level, né? Então eu comecei a conhecer ali, enfim, me aperfeiçoar. Sempre fui muito antenado, sempre participei dos eventos, sempre conheci muita gente. Lembro que no meu primeiro ano na IBM eu ganhei uma premiação lá, que até eu fiquei surpreso. Eu trabalhava em uma área chamada CIO, que é o desenvolvimento interno, tinha uma outra área que era DBG, que era Digital Business Group, e que era uma área meio que de vendas lá tal. E no meu primeiro ano na IBM eu conquistei uma premiação que era o embaixador fora da área, né, de DBG para o Brasil. Eu até fiquei surpreso, porque de tão focado que eu tava, né? Então eu falei, pô, eu fui convidado assim pra. Eu falei, caraca, primeiro ano, tá maluco. Tá Então assim, voando, mano. não, tá louco. Mas aí Aí. nesse daí você saiu pra comemorar, né? Porque, pô, você falou que você trocou o banco do carro antes de ganhar o hackathon. Agora esse bagulho aí, você fez o quê, mano? Você saiu pra É, comemorar, que eu tô ligado. mas não ganhei dinheiro, não. Isso aí não foi dinheiro. Ah, mas não Foi importa, velho. só. Ah, Entendeu? não, Na época eu Você devo não ter deve ter comemorado. comprado um Mac, não. Um McDonald's, entendeu? Não foi isso, velho. Cara, vou te falar que vai muito Se provavelmente pá, algo foi. nessa linha. Se pá, foi isso aí mesmo, cara. Que eu não Tem o seu valor tinha. também. Nunca fui muito de balada, nesse negócio, de bar, assim, esse negócio. Não que eu não vá, né? Mas nunca fui muito nessa linha. Mas assim, voltando pro contexto da IBM, então eu entrei como desenvolvedor. Graças a Deus, cara, durante toda a minha trajetória, eu acho que tem uma colaboração, mas eu sempre tive boas lideranças. Eu acho que eu colaborei muito para isso também. Eu acho que eu, como profissional, enfim, o meu perfil auxiliou bastante. Mas eu sempre tive boas lideranças, né? Então, Boas referências, no caso, daí, né? exatamente. Então, assim, eu entrei na IBM como desenvolvedor mid-level, né? Então, e fui galgando, né? Então, eu lembro que, por exemplo, eu via que dentro da minha primeira oportunidade, minha primeira promoção, né? Eu via que dentro da minha equipe eu não conseguiria crescer
se o meu líder, né, até então, não crescesse também. Então eu comecei a ver a oportunidade junto com ele, auxiliar ele para ele crescer, para eu conseguir. Então a partir do momento que ele conseguiu sair, eu acabei ocupando, né, a posição dele. E não necessariamente eu fui como líder nessa ocupação, né? Mas isso foi consequência, né? Então, comecei como desenvolvedor, mid-level, depois entrei como sênior ali, e aí, pelos, pela forma que eu conduzia, pelas tecnologias que eu trazia, enfim, por tudo ali, né? Porque não basta só ter o conhecimento, enfim, pela minha preocupação com a carreira, por estar antenado com o mercado, por tudo, pelo conjunto todo, acabou que eu tendo a oportunidade, né, de ser um líder técnico lá. E eu lembro que na época foi algo bastante difícil para mim, eu tive que ter muita resiliência, porque é, na época, se eu não me engano, eu tinha 22 anos. Quando eu fui nomeado líder técnico, eram 3 equipes, mais ou menos 30 pessoas, e o meu papel não era gerenciar essas pessoas, e sim auxiliar nos projetos, então fazer um cross-squad ali, em termos de tecnologia, enfim, fazer com que todo mundo se conversasse e utilizasse as mesmas tecnologias, os mesmos padrões, enfim, implementar coisas novas, fazer com que as equipes estivessem mais unidas, e isso acabou acontecendo com algumas pessoas. Eu já estava fazendo um pouco disso sem me tornar líder técnico, né? Mas acabou que quando eu virei, foi um negócio um pouco complicado, porque, por exemplo, eu tinha 22 anos de idade, tinham pessoas que tinham 20 anos de empresa, e eu era líder técnico dessas Nossa. pessoas. Então, assim, tinha muita resistência. Então, coisas que eu tinha certeza que funcionaria de uma forma, eu demorava 3, 4 dias em 10 reuniões para explicar, e aí muitas vezes não tinha argumentos, e eu tinha que parar, falar, então beleza, deixa eu pesquisar um pouco mais. Eu sabia que era aquele caminho, mas eu tinha que dar o passo para trás, pesquisar para confrontar os argumentos. Então foi um momento extremamente complicado para mim, mas extremamente de valor, né? Então foi muito foi muito complementar para minha carreira, né? Para dali para frente eu conseguir fazer várias coisas. Então, assim, foi bastante complicado, mas ao mesmo tempo foi muito top, porque eu adorava desafios, né? Então isso foi meio que se tornando um desafio para mim. E eu lembro que durante essa época, cara, muitas coisas acontecem na minha vida que eu fico muito, muito grato, né? Eu lembro que o meu mentor na IBM foi o Pavão, né? Que o nome dele é efetivamente Pavão. Ele me chamou para ser meu mentor. Eu achei isso muito top, porque geralmente você fala pro cara assim, pô, você poderia me dar uma mentoria? Eu quero aprender com você. Ele não, ele falou, cara, eu sei que você tá passando um momento difícil, eu sei que tudo que tá acontecendo, e eu tenho uma experiência que eu posso te passar. E ele me ajudou muito, cara, ele me ajudou muito. E, tipo, tinha momentos que eu falava assim, cara, eu não gosto disso. E ele virava e falava, mas por que você não fala? Eu falei, não, mas porque se eu falar assim. Não, cara, mas você não precisa falar desse jeito, fala desse jeito. Pô, coisas que, cara, eu levo até hoje, ensinamentos que ele me deu. Anotar o que você vai fazer no dia, o que você vai fazer durante o dia, fazer um checklist de todas as coisas que você vai fazer, ir riscando ali, fazendo todo dia, fazer isso às vezes em português, fazer isso em inglês. Então, assim, cara, são coisas que ele me ensinou lá naquela época que me ajudaram bastante. Isso foi muito top. Eu agradeço muito ele hoje e me auxiliou bastante para que desse tudo certo. Então, eu sim era um tech lead na IBM muito novo, né? Então eram diversos desafios, mas graças a Deus deu tudo certo. Se eu falar que foi lindo e maravilhoso, eu tô mentindo, tiveram algumas brigas, assim, algumas discussões assim bem pesadas mesmo, que eu achei que eu até, enfim, que eu até ia apanhar pra você ter noção, assim, pô, tá maluco, mas no final deu tudo certo. Eu acho que com trabalho não se discute, né? Então, trabalhando, mostrando resultados ali, enfim, tendo humildade também, né? Que é importante, pô, enfim, é, é complicado e é engraçado que eu tinha todas essas soft skills, mas eu tinha muitos gaps também. Então, na época, eu não falava tão bem inglês. Então, assim, tinha a galera lá que falava 3 línguas, 4 línguas. E às vezes
O projeto eu liderava para executar algumas coisas técnicas, mas na hora da apresentação eu não tinha capacidade de conseguir liderar o projeto demonstrando todo o avanço, etc. Então eu precisava. Então era um negócio bem complicado e, obviamente, isso me fez refletir bastante, né, sobre coisas que eu precisava melhorar e tal. E foi um resultado excelente. Então o resultado final foi muito bom para mim como profissional e para a empresa com as equipes. Os resultados foram muito satisfatórios. Eu fico imaginando assim, cara, os malucos falam assim, mano, o que esse moleque tá falando, velho? Cala a boca, velho. Tá Exatamente ligado? Tipo assim. assim. É exatamente assim. É, E não às vezes tem até jeito. falava, tipo, mano, cara, não. E aí eu falava, não, cara, não é assim. Pô, às vezes o cara nervoso, enfim, complicado. E assim, me ajudou muito na resiliência, né? Porque, pô, quando você é jovem, alguém fala uma meia palavra pra você, pô, meio torto, você vai falar, pô, tá falando o que aí, cara? Então É. faz melhor. Pô, não. Aí é o ponto de segurar e falar assim, não, cara, entendi, pô, é isso mesmo. Deixa eu entender aqui um pouco melhor, e aí eu vou te dar um novo argumento sobre essa informação. Tá? Então, esse é o ponto, né? Ter esse traquejo. Eu ouvi dizer que você gosta de mexer com carro, velho. Você falou aí de mexer no banco e tal. Ó, já começa a dar sintomas, né? Falar assim, esse maluco aí, ele é diferente, cara. Pô, Uhum. ninguém fala assim, ó, eu quero trocar a cor do meu banco, né? Se não Isso gostar aí. demais de carro, velho. Você gosta mesmo de carro? De onde que veio essa Cara, brincadeira aí, mano? cara, eu sempre gostei de carro. Meus presentes de Natal era um carrinho da Hot Wheels, meus pais davam, eu juntei, eu tinha uma coleção ali, então, tipo, eu ligava pra carrinhos grandes, cara, não, um carrinho da Hot Wheels, eu gostava pra caramba. E eu sempre gostei muito de carro, né? Tanto é que a minha primeira profissão que eu almejava ser era design de carros, né? Eu queria, pô, Olha aí. queria desenhar carros e tal. Então, assim, eu sempre fui muito fã de carro, o meu sonho era dirigir e tal, enfim. E então assim, conforme eu fui tendo oportunidades, eu fui tendo carros, né? Fui trocando de carro. Isso não quer dizer que eu não tenha perdido dinheiro com isso, né? Porque a ansiedade é complicada, né? Então, a gente compra o carro, financia, vende o carro financiado, compra outro, aí o outro que você compra quebra. Cara, eu tinha um Golf GTI, cara, era top, mas era assim, ó, um mês andando, um mês parado. Era um mês comigo, um mês na oficina. E assim, ó, cada ida era uma grana. Então, assim, mas eu gosto de fazer o quê? Eu gosto, então assim, é complicado. Mas é isso, eu sou, cara, super fã de carros, participo de eventos, de arrancadas, enfim. Acho que futuramente aí eu pretendo investir nisso, né? Porque é um esporte caro, né? Então eu quero começar a correr efetivamente, seja em arrancada, seja fazendo drift, enfim. Mas Tá doido? é um esporte caro, né? Então eu tenho que estar um pouco preparado. Os meus objetivos não são esses hoje, mas não quer dizer que eu não tenho um brinquedinho pra tirar uma onda, né? Então, Ah, você tem que arrumar algum lugar pra gastar os milhões do banco, cara. Entendeu? Senão você vai deixar lá parado e tal, né? Fala a verdade. Tem que ter ali um negocinho diferente. tá, mas eu tenho meu carrinho, tem 510 cavalos, aí dá pra tirar uma onda aí. Aqui pra gente finalizar o nosso papo, eu faço um bate-bola, assim, umas perguntinhas, você tem que responder um ou outro. E sem ficar em cima do muro, certo? Pô, então tá bom, então, né? Tem Vamos ver o que coragem? vem. Sempre que Vamos fala lá. assim, o cara fala assim, puta, mano, o que esse maluco vai falar, velho? Vem cá, vamos lá. É, vamos lá. Pacaembu ou Arena? Arena. São Silvestre ou Hackathon? Hackathon, óbvio. Ó, meu físico não aguenta 2 km da São Silvestre, tá Tem que ir de maluco? carro, mano. Tem que ir de carro. Ah, aí beleza. Windows ou Linux? Mac. Puta merda, mano. Front ou back? Ah, back-end. IBM Cloud ou AWS? AWS. Ah, aí você gerou polêmica aí, ó. Salário a combinar ou salário definido na vaga? Salário definido na vaga, com certeza. Parar com isso, né, mano? Banco do carro preto ou branco? Branco, com certeza branco, né? Tá Ah, maluco, banco claro. que isso, cara. É o Cara, creme.
Manda aí umas palavrinhas finais pra galera e não só palavras finais para quem tá ouvindo isso daí, como eu queria ouvir de você um conselho para a pessoa não entrar na área de tecnologia. Eu quero o contrário. Tá Normalmente é bom, assim, pô, me dá palavras de motivação. Eu quero palavras de desmotivação. tá bom. Então vamos lá, vamos começar primeiro pelo conselho, né? Assim, eu acho que a ideia aqui do nosso bate-papo, um pouco da minha trajetória de vida, não me gabar, mas sim ser um pouco de inspiração e mostrar que é possível. Então, a gente tem um outro papo aí, já convido as pessoas para assistir um outro bate-papo que nós tivemos há uns anos atrás. Eu conto um pouco mais da minha trajetória, de onde eu vim efetivamente. Então, assim, muitas coisas que eu fiz, na verdade, quase todas delas foram conquistadas efetivamente, né? Então, assim, eram coisas que estavam ali, oportunidades que estavam ali, que eu efetivamente fui atrás e conquistei. Então, assim, o nosso bate-papo, eu acho que é interessante pegar pessoas para se inspirar e colocar aquilo como efetivamente motivação. Então, eu acho que o conselho que eu tenho para dar é muito na linha de que é possível, né? Então, não necessariamente o que fazer, mas sim é que é possível. Então, se você tem sonhos, se você tem vontades, tudo muito bem estruturado, às vezes tem dificuldades. Então, assim, às vezes muitas pessoas analisam no tipo assim, pô, para aquela pessoa é mais fácil. Mas se já fizeram a inversão, a análise contrária, e para aquelas pessoas que é mais difícil do que você, que elas têm menos oportunidades ainda. Então, sempre na linha do tipo do copo mais cheio, não do copo mais vazio, né? Então assim, o conselho que eu dou é possível. Então, assim, não é o que fazer, mas eu acho que é mais na linha do é possível acontecer, você é capaz de fazer aquilo e bora. E agora tem o conselho, a desmotivação, né? Pegando toda essa linha, toda essa crescente motivacional, você consegue e tal, enfim. A área de tecnologia é uma área extremamente complicada, principalmente a área de desenvolvimento. Hoje, o pessoal de negócio está tratando a área de desenvolvimento como commodity. Então, basicamente, desenvolvedores hoje são pedreiros de tecnologia. Então, é muito importante se diferenciar. Então, se você não quer se diferenciar, você quer fazer mais do mesmo, cara, essa área não é para você. A área de tecnologia é necessário hoje, ainda mais com o contexto de inteligência artificial, tudo pairando aí por tudo. É necessário se diferenciar. Então, se você quer ganhar dinheiro e ficar a pampa, esquece. A área de tecnologia não é isso. Então, acho que é necessário construir uma jornada, talvez até no final da sua carreira você consiga ficar a pampa. Mas se você quer começar já tranquilinho, ficando no computador todo dia, 8 horas por dia, eu acho que se você quer ser diferenciado, eu acho que a área de tecnologia não é o caminho. Então, acho que muito nessa linha, né? Então, na crescente, agora não e uma baixa. Top demais, mano. Cara, obrigado aí pela moral, por essa conversa aí, foi muito top. Esse foi mais um Papinho Tech, espero que você tenha gostado, valeu e até a próxima.